Malaquias, capítulo 1. Oráculo. Palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. Eu vos amei, diz o Senhor. E vós dizeis: em que nos amastes? Esaú não era, porventura, irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú, transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que dissessem os edomitas: fomos destruídos, mas nos levantaremos de nossa ruína, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: que eles construam e eu destruirei, sua terra será chamada terra da impiedade, povo contra o qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isto com os vossos olhos e direis: o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. O filho respeita seu pai e o servo, seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis: que desprezo temos tido por teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros. E ousais dizer: em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisto? E, se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador, creis que lhe agradarias, que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. Ide agora rogar a Deus que nos perdoe. Tendo feito tudo isto com vossas próprias mãos, ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá, antes, um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Porque, do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações e em todo lugar se oferecem ao meu nome o incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. E dizeis ainda: ai, que cansaço! E mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, o coxo, o doente. Julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos? Diz o Senhor. Maldito seja o homem fraudulento que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é temível entre as nações. Malaquias, capítulo 2. A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos, aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito das minhas ordens. Eis que vou abater vosso braço, espalhar-vos esterco no rosto, ou o esterco de vossas festas, e sereis lançados fora com ele. Então, sabereis que fui eu que vos dei esta ordem para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome, e ele temeu-me e sempre teve reverência por meu nome, sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto e fostes causa de muitos vacilarem na lei, violastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. Acaso não é um mesmo o Pai de todos nós?
Não foi um mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, a abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém, com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos exércitos. Eis ainda outra maldade que cometeis. Inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas e não se comprais no que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura não fez ele um só ser com carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Quando alguém, por aversão, repudia a mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre de injustiça as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos e não sejais infiéis. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. E perguntais: o que? Nós o cansamos? Sim. Por que dizeis: aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se comprais, ou onde está Deus para julgar? Malaquias, capítulo 3. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata, purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então, eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprimem a viúva e o órfão, que maltratam o estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias de vossos pais vos apartastes de meus mandamentos e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor. E perguntais: o que é que dissemos contra vós? Dissestes: é trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora, temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem a iniquidade, ousam, até, tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem o Senhor.
Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha. E todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha, este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará. Nem raiz nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome se levantará o sol de justiça que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel, no monte Horeb. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra.